Que a paz de nosso Senhor esteja sempre com todos nós. Antes de começar qualquer coisa, eu vou deixar aqui o telefone no silencioso. Eu pensava que ia ter um intervalozinho, alguma coisinha assim, né? Só um minutinho. Ai, tem um relógio aqui. Facilita muito. Pessoal, meu nome é Feliciano de Carvalho. Eu trabalho na Defensoria Pública da União, que é uma instituição criada pela nossa Constituição Federal, que tem por fundamento essencial, missão precípua, tutelar os direitos das pessoas necessitadas. Dentre eles, a temática que a gente vai abordar hoje, não é? Entre outros também, não é? Eu trouxe até uma colazinha aqui. Pois bem, mas antes eu queria dizer para vocês que é sempre uma alegria participar dos eventos do GAPO. Não é a primeira vez que eu participo. E é muito legal essa iniciativa no sentido de disseminar conhecimento, né, de prestar informações sobre vários assuntos atinentes aos pacientes, não é, que, todos os aspectos de necessidade, de compreensão. E a nós cabe tratar, então, especificamente de direitos de uma forma geral. Mas é claro que a gente vai falar alguma coisa mais especial em relação à saúde. Eu lembro quando eu trabalhava aqui em Fortaleza, hoje eu não trabalho mais aqui, eu já trabalhei no Piauí, trabalhei em Fortaleza, em Brasília, hoje eu trabalho no Maranhão e já estou indo trabalhar em Recife, itinerante, né? Mas eu me lembro quando eu trabalhava aqui, a gente tinha uma carga de demanda diária ordinária, não é? Vamos supor, não me lembro ao certo, mas vamos supor que a cada dia eu recebia 10 novos casos de muitas questões para analisar em relação a seus direitos. Sendo que em alguns dias da semana, assim, em vez de 10, vinham 20 ou 30. E o que está acontecendo que nesses dias tem uma carga de trabalho maior, não é? E especificamente para tratar de assuntos de saúde. Pessoas que estavam padecendo de câncer e precisavam de tratamentos médicos, de remédios extremamente caros e que não tinham outra opção para obtê-los que não fosse buscar o auxílio da Defensoria Pública para ingressar com a demanda judicial. Aí foi quando eu soube da existência do GAPO. E que essa instituição, essa associação, era liderada por uma mulher chamada Velúzia. E eu ficava pensando, será que ela é vereadora? Será que ela trabalha para algum deputado? Eu ficava assim, aí eu fui conhecer a vida dela. E soube que ela era uma paciente que tinha se curado de leucemia. Depois de viajar muito para Jaú, ficar longe da família, ter todas as aflições e as angústias de uma doença que pode ser fatal, mas que ela tinha vencido. E que uma vez vencedora, ela criou essa instituição para auxiliar as pessoas que padeciam sobre o mesmo problema que ela padecia, ou outros semelhantes, e os recebia em Fortaleza, os encaminhava para tratamento, se precisasse de algum tipo de benefício no INSS, acompanhava, se precisava de algum tipo de demanda de saúde, procurava a Defensoria Pública da União. E eu fiquei encantado com ela, e é sempre uma honra poder participar do evento do GAPO, porque pessoas como a Velúzia, um outro amigo meu, não é? Para não ficar só nela, não é? Eu me lembro também uma vez que eu estava lá, aqui em Fortaleza, no caso, né, trabalhando aqui, aí disseram para mim, olha, Feliciano, tem um médico lá embaixo, psiquiatra, e ele tem uma demanda aqui de saúde, de psiquiatria e tal. Não, aqui não, porque médico não precisa de defensoria. Defensoria é para quem não pode pagar advogado. Não, mas não é para ele. Ele é médico do Hospital Mental de Messejana e está relatando que as pessoas ficam lá 5 dias, 6 dias, do lado de fora, sentada no chão, debaixo das mangueiras lá, não sei, esperando um leito para internar um paciente que precisa ser internado. Não é o caso daquele familiar que a pessoa não quer mais conviver, mas é daquele familiar que está agressivo, que pode cometer uma loucura com ele ou com o ente querido. E as pessoas estavam ficando lá, sentadas no chão, esperando por um leito. E ele acha isso um absurdo e ele quer alguma coisa que possa ser feito para auxiliar essas pessoas que têm esse tipo de problema. E eu acho legal, pessoas como Velúzia, como o Dr. Adelmo, que é a quem eu estou me referindo,
que se preocupam com os outros, porque elas nos inspiram. Porque, de certo modo, de minha parte, isso é meu trabalho, é minha obrigação. E quando eu vejo que existem pessoas que dedicam a sua vida para auxiliar os outros, eu me lembro do nosso mestre, que deu esse exemplo, que disse que o maior de todos, ou a maior de todas, é aquele que mais ajudar seu semelhante. E que nos deixou uma lição bem precisa, de que, olha os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam, e eu vos digo que nem Salomão se vestiu com tamanha glória. Ele nos vestirá muito mais a vós, pessoas de pouca fé, nos dando a entender que não devemos nos preocupar muito com as coisas da terra, embora as coisas da terra sejam relevantes para o nosso crescimento moral. E enfatizou, arrematou, que o nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. E tratar dessa questão é tratar de vida, é tratar de exemplos, como o dela, como dos pacientes, como das pessoas que eu já tive que trabalhar. Eu me recordo, quando eu estava no Piauí, foi aberto um procedimento disciplinar contra um médico, porque uma criança recém-nascida teve algum problema hospitalar, que as extremidades da bichinha começaram a necrosar, e ela teve que amputar as mãozinhas e os pezinhos. E aí a mãezinha acreditava, eu não sei exatamente a conclusão que se chegou, mas o processo que existia na defensoria contra o médico era em relação, lá no Piauí, era em relação ao possível erro do médico que teria causado aquilo. Então era um processo administrativo que disciplinava no Conselho Regional, porque os conselhos de classe eles são considerados entidades federais. Então tudo que envolva conselho de classe é com a Defensoria Pública da União. E existia uma demanda na Justiça Estadual contra o hospital que era estadual, que quem acompanhava era a Defensoria do Estado. Mas existia esse processo de responsabilização do médico por esse possível erro que ele teria cometido e que teria ocasionado essa situação da criancinha, que todo ano ela tinha que se operar, porque ela estava crescendo, os ossinhos iam aumentando, ela tinha que serrar. Sabe, era uma situação muito difícil. E aí eu me lembro, assim, a gente esperando para participar de uma audiência, onde a gente ia ouvir o médico, eu e a mãe, ela comentando para mim que de vez em quando a criança, que acho que na época devia ter 3 ou no máximo 4 anos, chegava assim: mamãe, não fique triste, eu estou bem. Não fique assim. Aí a mãe começava a chorar. E aí isso me faz refletir o quanto as pessoas que eventualmente são acometidas por doenças podem ser caridosas e podem nos auxiliar, podem nos ajudar. Porque elas têm muito a ofertar, como exemplo de fé, como exemplo de coragem, como exemplo de perseverança. Quando eu trabalhava em Fortaleza, adoro contar a história, viu, pessoal? Não repare, eu acho mais divertido. Mas depois a gente entra nas coisas mais precisas. Quando eu trabalhava em Fortaleza, eu costumava dar aula na graduação em Direito. Eu era professor. E eu sempre tive o hábito, de antes de começar a aula, fazer como se fosse uma mensagem do dia, ecumênica, né, para não ferir nenhum sentimento de ninguém. Aí tinha gente que achava que eu era crente, que achava que eu era católico, enfim, 1000 coisas. Mas eu fazia a questão de ser ecumênico exatamente para não criar nenhum tipo de indisposição, dado que algumas pessoas têm isso assim, enxergam outras formas de pensar com uma certa intolerância. Aí tinha uma senhora, uma aluna mais madura, ela era mais velha do que eu, que ela dizia que era a melhor parte da minha aula. Eu ficava triste porque eu esperava dar uma aula boa também, né? Ela dizia que era a melhor parte da minha aula. Às vezes ela filmava, ela gravava, eram uns 10 minutinhos que eu fazia para esperar o povo que chegava atrasado chegar, não é? Para que não perdessem conteúdo. E ela foi minha aluna um semestre, uma excelente aluna, uma pessoa espetacular, muito gentil. E acho que mais ou menos um ano e meio depois que eu fui professor dela, ela me procurou lá na Universidade de Fortaleza. Aí foi me relatar do filho dela, que se tornou médico aos 28 anos de idade e que estava trabalhando já num posto de saúde desses e tinha contraído uma bactéria fulminante. Que depois que contraiu essa bactéria, com 15 dias, ele desencarnou, faleceu. E ela veio me falar isso, fazia 2 semanas que ele tinha falecido. Ela mostrou a foto dele, um cara jovem, com 28 anos, bonito, médico recém-formado.
E ela falava, meu Deus, eu não sei como é que ela me falava aquilo, por causa que ela transparecia muito, assim, uma dor natural de uma mãe, não é? Que perde um filho de uma forma tão inesperada. O rapaz, assim, com tudo ainda para seguir em frente. Mas ela disse que ele, antes de falecer, não é? Ela pôde ficar com ele lá no quarto de hospital. Que todos os dias, todas as noites, eles rezavam. E que sempre falavam de Nossa Senhora. E que ele mesmo consolava a mãe, meio que sentindo que, como se estivesse vendo que ele ia alçar um voo mais alto. Porque quando a gente deixa esse corpo, não é? Que ele tende a apodrecer de qualquer forma, não é? A gente se liberta, a gente deixa de ser uma lagarta e se transforma em borboleta. Ele mesmo consolava a mãe. E ela me relatou que agradecia o fato de Nossa Senhora ter segurado ela e ter amparado ela pelas palavras que saíam da boca do próprio filho. Que lição, não é? Que até uma pessoa doente, uma pessoa assim, prestes a ter que enfrentar esse transe, estava lá para ajudar e para auxiliar. E foi isso que nosso mestre fez, não é? Quando as pessoas estavam debochando dele na cruz, não era você que ia destruir o templo, reconstruir em 3 dias? A tantos ele salvou, mas a si mesmo não pode salvar, porque eles não entendiam que a vitória dele era a vitória exatamente sobre a morte. Não é? Uma vitória tão contundente que nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, falando dele. Ele, do alto da cruz, ele foi assim tentado, não é? Porque ele olhava para os lados e não via ninguém, não é? Só via um dos apóstolos com a mãe dele, os outros tinham fugido. As pessoas que ele tanto ajudou estavam lá debochando dele. E dizem que ele viu aquele mesmo espírito que o tentou no deserto, quando ele ficou lá no momento de jejum, e disse: está vendo aí? Vieste só para fazer o bem, e onde estão as pessoas? Estão debochando de você. Segue a mim, que eu vou te fazer descer dessa cruz, e tu vai conquistar todos os reinos. E o mestre estava de cabeça baixa. Foi pouco antes dele ter dito aquela frase que se atribui a ele, não é? Pai, pai, por que me abandonastes? Sendo que quando ele viu essa proposta indecorosa dessa entidade que o tentou no deserto, ele se lembrou de quem ele era. Ele se lembrou do seu destino e nos deu a mais bela das lições, porque foi aí que ele olhou para o alto e com toda a força que ele tinha, ele gritou: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então as pessoas doentes, as pessoas que estão prestes a de alguma forma desencarnar, assim como qualquer pessoa, em qualquer atividade da vida, em qualquer profissão, elas sempre vão ter a nos ensinar, a nos dar um exemplo, a agir com caridade de uma forma ou de outra. E são pessoas assim que eu vejo o quanto o nosso planeta é abençoado, apesar de suas mazelas. Quer queira, quer não queira, hoje nós estamos aqui tratando de uma questão que até bem pouco tempo atrás não se tratava. Saúde não era um direito. Saúde era algo de caridade. Era algo que se desse, deu, se não deu, não deu. As pessoas pobres, lamentavelmente, eram mais largadas à sorte do que hoje em dia. Ainda há muito que melhorar, mas muitas vezes nós conseguimos concretizar esse direito, que é previsto na nossa Constituição. As Constituições, pessoal, todo país tem a sua. É como se fosse a Convenção de Condomínio. As regras principais, ela divide os poderes e assegura os direitos mais importantes. E as Constituições, até os anos 90 no Brasil, eram vistas como se fosse um texto de recomendação, um convite a fazer alguma coisa se desse certo. E de uns tempos para cá, de 20 anos para cá, foi emprestado às Constituições um caráter mais impositivo, como uma lei mesmo, a principal lei. Porque todas as leis que depois são criadas pela Câmara Federal, pelas Assembleias Legislativas, elas devem guardar coerência e respeitar as disposições do que está na Constituição. E a nossa Constituição assegura o direito à saúde. Um direito de todos, um dever do Estado. Não é? Um direito ao bem-estar completo, físico, mental, social.
e que, se não for cumprido, ele pode ser efetivado. E eu fui descobrir isso, mesmo depois da faculdade de Direito, quando eu comecei a trabalhar na Defensoria Pública da União, que eu via a necessidade do povo e a necessidade de concretização desses direitos que muitas vezes, infelizmente, não eram atendidos. Eu já ingressei com demanda judicial para pedir fralda, já ingressei, assim, é muito comum ingressar com demanda judicial para pedir alguns leites especiais, porque tem muita criança com intolerância a certos alimentos. E, principalmente, pessoas que estão padecendo de uma doença terrível, mas que tem cura, que tem tratamento e que têm o direito de lutar por suas vidas. Eu vendo acompanhar ao final a palestra do doutor que estava aqui antes, né, ele falando sobre câncer de mama, eu me recordo que uma das primeiras demandas assim que eu via, meu Deus, um remédio tão caro, e às vezes a pessoa tendo que tomar mais de uma caixa por mês durante muito tempo, era para câncer de mama, chamada Herceptin. Salvo engano, na época, a caixa era uns 8 a 10 mil reais. E era um remédio que tinha ampla aceitação em vários países do mundo e não estava na lista de fornecimento dos remédios aqui no Brasil. De modo que a pessoa que precisasse dele só conseguiria se ingressasse com a demanda judicial. Pela Defensoria Pública, se for uma pessoa necessitada que não pode custear um advogado, ou por um advogado particular. E foram tantas demandas, foram tantas ações, que hoje esse remédio é fornecido na rede pública conforme os requisitos lá da prescrição que sejam disponibilizados. Então, assim, eu percebo o quanto é importante essa luta e esse trabalho para que as pessoas consigam lutar por suas vidas. Muitas se recuperam, outras não conseguem se recuperar, mas têm o direito de lutar pelo tratamento. Isso não é um favor, e é isso onde eu estou querendo chegar. Antigamente se via isso como se fosse um assistencialismo barato, como se fosse algo que pudesse ser dado ou não, e que se não desse não tem problema. Hoje, se um juiz proferir uma decisão, mandando dar o remédio, mandando dar o tratamento, se a União não cumprir, se o Estado não cumprir, ele aplica multa. Ele pode bloquear a verba pública para pagar o remédio. Ele pode, se ele quiser, querer saber quem é o servidor responsável e botar pressão no servidor. Enfim, o juiz pode adotar medidas coercitivas. Eu me lembro uma vez, isso aí foi com a minha amiga Velúzia, esse evento, a gente tinha muitas demandas de saúde, né, e o Estado não estava fornecendo. Aí essa guerreira aí chamou uma reportagem. Aí eu me lembro que eu fui na antiga sede do GAPO lá com ela, dei entrevista para o Léo Mota Filho, na época eu aparecia na televisão, né, hoje está lá no jornal. E aí estava lá muitos pacientes com suas decisões, mostrando e informando que o Estado não estava dando. No mesmo dia ela me disse que o Estado começou a entrar em contato que ia dar. Mas vejam a dificuldade, né? As pessoas têm que ingressar na justiça, têm que conseguir a decisão favorável, porque também tem juiz que às vezes não dá, conseguem, e depois que conseguem, ainda tem a dificuldade de efetivar a decisão. É uma luta. É uma luta, mas é uma luta gloriosa, porque é uma luta por uma boa causa. E é interessante a gente tratar desse assunto, principalmente agora, até peguei aqui na minha cola, que a gente viu recentemente, saiu nos jornais, uma informação de que os planos de saúde seriam obrigados, ou melhor, teriam sido dispensados de fornecer tratamentos médicos que não estivessem numa lista da Agência Nacional de Saúde. E logo depois foi feita uma lei dizendo, não, tem que dar mesmo fora da lista. E é um tema legal da gente abordar, porque a saúde ela também pode ser fornecida por empresas privadas, por entidades privadas. Ela não é uma incumbência só da União, do Estado e do município, que são nossas esferas políticas. Os três têm competência e têm a obrigação de fornecer o tratamento de saúde do povo. Mas a pessoa que tem um plano de saúde, que paga, através de um contrato privado, um seguro desse tipo, ela também tem direito em face dessa empresa. Aí qual era a discussão? Quando uma empresa privada ela vai tratar de um serviço
que seja de interesse público, como no caso é a saúde, se cria uma agência, um órgão federal que vai monitorar e vai fiscalizar essa empresa privada para que ela não cometa abuso, para que ela não eleve o valor da mensalidade muito alto, para dizer os tratamentos que ela é obrigada a dar, enfim, para fazer uma fiscalização para que as empresas privadas não abusem de suas condições e prejudiquem os consumidores que pagam por esses planos. Aí a discussão qual era? A Agência Nacional de Saúde, que é esse órgão de fiscalização, ele disse que os tratamentos que devem ser fornecidos são esses. E, vez ou outra, um médico do plano privado dizia, não, mas o bom tratamento é esse aqui que não está na lista. Aí virava aquela discussão. Tem que dar, tem que não dar, tem que dar, tem que não dar. Porque o médico falou uma coisa, a lista da agência disse que não precisa dar, aí a empresa privada, no direito dela, dizia, não, não vou dar esse aí não, porque esse daí não está na lista. E aí teve essa celeuma, teve essa discussão, e foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte Máxima, fica abaixo do Supremo, mas é a Corte Máxima que trata dessas questões de direito privado, de relações de consumo. E o que foi que o Superior Tribunal de Justiça fez? Ele disse que os planos privados não eram obrigados a fornecerem um tratamento que estivesse fora dessa lista da Agência Nacional de Saúde. Mas poderiam ser desde que fosse demonstrada a eficácia desse tratamento fora da lista, que esse tratamento ele não tenha sido expressamente indeferido e que seja reconhecido como realmente eficaz por outros órgãos, pelo mundo, pelo Brasil. Vejam, quando a notícia saiu, falou-se só que os planos privados só eram obrigados a fornecer os tratamentos que estivessem lá previstos. Mas quando a decisão saiu, na verdade, ela estabeleceu exceções. E são as mesmas exceções que existem em relação ao poder público. Porque qual é o grande problema que a gente enxerga na justiça? E é isso muitas vezes que a União, o Estado e o município alegam. Esses três entes que têm responsabilidade de fornecer esses tratamentos. Eles dizem o seguinte, olha, esse tratamento aí que estão passando é porque o médico está recebendo dinheiro do laboratório. É porque o médico recebe dinheiro da empresa que faz a prótese, que diz que só serve se for essa prótese. Então, isso é uma máfia que estão impondo assim, tratamentos mais caros, mas que tem os outros mais baratos que são igualmente eficazes. Mas, ao mesmo tempo, existem situações de tratamentos efetivamente eficazes que não são assim, que não são implementados, como o Herceptin também não era em relação ao câncer de mama e que depois de muitas ações judiciais passou a ser. Entendem? A questão como é complexa, porque realmente em alguns casos esses tratamentos que estão fora da lista, eles são desnecessários, mas muitas vezes o tratamento que cura está fora. Então, assim, o que o STJ fez foi exatamente dizer que em regra é para seguir o que estiver na lista, mas que pode ser, o que o plano de saúde pode ser obrigado a tratar do que está fora da lista, desde que seja comprovada essa eficácia, que o tratamento da lista tenha sido ineficaz, etc. Compreenderam isso? Pois bem, aí foi feita uma lei recentíssima, olha só, é a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. Nós estamos no dia 29, né? Essa lei foi promulgada pelo nosso Congresso Nacional, porque se criou uma celeuma contra essa decisão do STJ e disse o seguinte, que os planos de saúde devem sim fornecer os remédios, ainda que fora da lista. Ainda que fora da lista. Desde que tenha eficácia comprovada e exista recomendação técnica a respeito desse remédio. Eu tenho um pouco de medo em relação a essa lei, porque, vejam só, que a minha preocupação sempre foi ajudar e trabalhar em favor das pessoas que precisam de tratamento médico. Mas que ela é muito ampla. Ela, de certo modo, dá uma ampla liberdade de se exigir qualquer tratamento que esteja fora da lista, desde que se demonstre eficácia, não é? E que tenha um reconhecimento técnico de que aquela medicação, que aquele tratamento é útil. Então, assim, eu tenho um receio de que se gere um custo que seja repassado a todos os consumidores dos planos de saúde. Porque quando o STJ disse lá na primeira decisão
que a regra era o que tivesse no regulamento da Agência Nacional de Saúde, ele estabeleceu a exceção igual a que existe em relação ao poder público. Porque também a União, o Estado e o município dizem que não devem fornecer nada do que aquilo que não seja, que esteja no RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Precisa do medicamento, tem que estar na lista. Sendo que aí, diante dessa ineficiência de incorporar remédios e tratamentos que de fato são eficazes, se passou então a estabelecer exceções. Quando a pessoa demonstra, olha, o tratamento que é regularmente fornecido não está surtindo efeito. Esse remédio aqui, que é utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no México, na Alemanha, em vários países do mundo, lá esse remédio é fornecido e as pessoas estão se curando. Então, nessas situações, a Justiça manda a União ou o Estado fornecer o tratamento, mesmo que não esteja na lista. E o que o STJ fez foi dar a mesma aplicação para a empresa privada do plano de saúde. Então, embora hoje exista a lei que dê uma permissão geral do remédio, do tratamento ser postulado, ainda que não esteja na lista, pode ser que ela seja questionada. Essa lei pode ser questionada. Porque, de fato, o que é que a empresa privada diz, né? Como é que eu sou obrigado a fornecer um tratamento em algumas condições que não são as mesmas que o Estado também é obrigado a fornecer? No caso, a empresa está numa situação, nesse caso, pior do que a do Estado, porque o Estado ele é obrigado a fornecer, mas com requisitos mais rígidos. Porque tem que comprovar que o remédio que está na lista não surtiu efeito naquele paciente. E isso gera essa discussão na Justiça. Muitas vezes é necessário perícia, é necessário ouvir médico, enfim. Mas alguns remédios são consolidados. Agora tem um problema. Isso já apareceu na Defensoria Pública da União e aparece muito na Justiça Federal. A pessoa tem uma doença gravíssima, dessas doenças que são consideradas incuráveis, que é uma situação muito difícil e que, enfim, não há tratamento, não há cura e não há tratamento eficaz. Aí ela procura na internet e descobre, lá na Noruega estão iniciando um tratamento dessa doença e que parece que está surtindo efeito, porque já tem um caso lá de uma criança ou de um indivíduo que não andava e agora está andando. Enfim, de alguma coisa que mostra um efeito positivo desse tratamento que ainda está surgindo lá no país, qualquer país que seja. Que é o que a gente chama na Justiça Federal, né, na Defensoria Pública, de tratamento experimental. Ou seja, é um tratamento que ainda está em fase de análise, que não se sabe ainda realmente se ele é eficaz e que muitas vezes é muito caro, porque aí para o indivíduo poder usufruir desse tipo de tratamento, geralmente tem que viajar para o local para ser tratado diretamente pelos médicos que curam daquilo ali. E aí está sedimentado a nossa jurisprudência, que se for o caso de tratamento experimental, a pessoa não tem direito. Porque é algo extremamente caro e não se sabe ao certo se vai ter um retorno positivo. Então, assim, se entende assim, os nossos recursos são limitados, então, infelizmente, num caso como esse, a gente não deve arriscar. Mas, numa situação diferente, olha, é um tratamento que já foi aprovado na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas não foi aprovado no Brasil. Por que não foi aprovado no Brasil? Porque é muito caro e o governo está com medo de aprovar. Porque se aprovar, vai ter que disponibilizar mais orçamento para aquele tratamento. Aí, nesse caso, se for algo que de fato seja efetivo, eu já vi juiz mandando a pessoa se tratar no exterior. Porque a saúde não é um favor. A saúde é um direito. É um direito. Então, tem esses casos onde eles procuram, às vezes, ter um pouco de cautela para alguns tratamentos, para alguns remédios, exatamente para não serem influenciados por lobbies de grandes empresas e por lobbies de grandes laboratórios, mas, ao mesmo tempo, não desconsiderar um tratamento que realmente seja eficaz e que nosso país, que gasta tanto dinheiro com tantas coisas fúteis, não negue esse tipo de tratamento para quem precisa. Entenderam? Muito bem. Então, é muito comum a gente observar essas questões na Justiça Federal. E tem outro caso importante para a gente abordar também. Vejam, a Agência Nacional de Saúde é o órgão federal que fiscaliza o serviço de saúde prestado por entidades privadas, para saber se estão se comportando direitinho.
E aí também tem a Anvisa. Já ouviram falar da Anvisa? O órgão poderoso que parou até o jogo do Brasil e Argentina, não é? A Anvisa é um outro órgão federal que, na verdade, ela tem uma atribuição muito maior e muito mais relevante. Porque ela avalia realmente se, no caso de saúde, se alguns tratamentos realmente podem ser incorporados e que as pessoas do nosso país podem, de fato, fruírem desse tipo de tratamento ou desse remédio. É um órgão de segurança, é um órgão preventivo. Porque eu não sei se, assim, é muito comum às vezes as pessoas citarem o exemplo, acho que era da talidomida, né, que era um remédio que as mulheres estavam tomando há muito tempo atrás e que estava gerando má formação nos fetos. As pessoas nasciam com algum tipo de má formação por conta desse remédio. Porque não teve um critério para ser admitido e ser vendido no Brasil. Hoje no Brasil, inclusive, tem uma lei que dá um benefício especial para as pessoas que nasceram com alguma deformação por conta desse tratamento. Porque o Estado, o Brasil no caso, devia ter tido cuidado de analisar, de checar se realmente aquele remédio era útil para aquela situação e que não gerava nenhum tipo de risco. Mas se a Anvisa aprovou, pode tratar, porque a Anvisa é um órgão sério. Está aprovado pela Anvisa, pode tratar. Aí se pergunta, e se o remédio que eu estou precisando, que o médico fez lá um laudo circunstanciado e disse, olha, o tratamento dela ou dele é só com esse remédio aqui. O que é fornecido no Brasil, o que é aprovado pela Anvisa, ele já tratou e não surtiu efeito. Não adianta, está do mesmo jeito. Mas esse remédio aqui é diferente. Esse remédio aqui, em outros países, agências reguladoras de outros países já incorporaram, as pessoas já estão sendo tratadas, mas a Anvisa, infelizmente, ainda não aprovou no Brasil. Eu posso pedir na justiça um remédio que não foi aprovado pela Anvisa ainda? Posso. Mas aí é necessário que o médico, ou a médica, não é, tenha um cuidado maior de fazer uma prescrição, um laudo mais detalhado, explicando sobre a importância daquele remédio, daquele tratamento. Deve informar que o tratamento regular que é fornecido no Brasil não está surtindo efeito. Enfim, ele tem que deixar bem claro que aquele remédio é que é imprescindível. Não tem outra alternativa que não seja aquele. E não só isso, que aquele tratamento ele é fornecido em outros países e que foi aprovado por agências reguladoras de outros países. Então, nessa situação, é possível receber um remédio que ele não foi aprovado na Anvisa. Vejam que é diferente do tratamento experimental. O tratamento experimental ele é uma experiência ainda no mundo. Nesses casos, às vezes é por pura burocracia. É porque o laboratório ainda não pediu a aprovação na Anvisa, ou porque pediu e está em processo na Anvisa e às vezes demora, enfim. Podem ser mil motivos. Aí tem um detalhe. Se o remédio não for aprovado na Anvisa ainda, a demanda tem que estar na Justiça Federal. Porque a Anvisa, como órgão federal, tem que participar desse processo. Para prestar esclarecimentos porque que não aprovou ainda. Aí, nesse caso, não pode procurar a Defensoria do Estado, é só a Defensoria Pública da União, e isso é um problema triste para a gente, que a gente da DPU ainda fica constrangido. Porque, vejam só, no Ceará, nós temos Justiça Federal em Fortaleza, temos Justiça Federal em Quixadá, em Sobral, em Juazeiro, em Limoeiro, em Tauá, em Crateús, em Iguatu. Todas as cidades existem várias federais, mas só tem Defensoria Pública da União em Fortaleza e em Sobral. Em Sobral só tenho 2 colegas. Aqui em Fortaleza, salvo engano, hoje nós temos 17 colegas. Não é? E só alguns tratam de questões de saúde, porque tem muita questão criminal, questão previdenciária. Então, se a pessoa necessitada é de Tauá, é de Crateús, é de um local que não é assistido pela Defensoria Pública da União, a situação fica muito difícil. Porque, infelizmente, não tem como um defensor lotado em Fortaleza acompanhar processos que estejam tramitando em várias federais que não estejam abrangidas territorialmente pelo nosso campo de atuação. E isso é assim no Brasil todo. No meu Maranhãozinho, meu não, né, que eu sou cearense, torcedor do Fortaleza, mas no meu Maranhãozinho, é só porque ganhou do Flamengo, né? Senão eu ficava bem quietinho. Se tivesse levado uma peia, eu tinha ficado bem quietinho. Lá no meu Maranhão, porque eu digo meu Maranhão porque eu gosto muito do Maranhão e hoje é minha unidade de lotação. Ainda, não é? Porque eu estou quase indo para Recife. Eu vou para Recife, só não sei quando, mas já fui removido para Recife. Lá no Maranhão, só tem Defensoria Pública da União em São Luís.
embora existam várias federais em Imperatriz, em Balsas, em Codó, em Caxias. Codó tem? Acho que tem também. Enfim, tem, assim, só em São Luís tem. O Ceará ainda é abençoado porque tem Sobral. Infelizmente, uma das nossas lutas é que aonde estiver um juiz federal tem que ter um defensor público exatamente para permitir que as pessoas tenham acesso à justiça, para que em situações como essa, elas tenham com quem contar. No primeiro ano da pandemia, eu fui designado para trabalhar em Sobral, no final do ano, foi tipo de final de novembro até o dia 20 de dezembro. Foi uma coisa temporária, eu fiquei trabalhando em Sobral, aí me apareceu um caso, vejam só vocês, de uma senhora que tinha levado uma queda, tinha tido uma fratura exposta, e estava internada lá em Sobral desde setembro. Isso aí já era final de novembro, esperando para fazer a cirurgia. O caso tinha ido para a DPU já em setembro, outubro. O meu colega tinha mandado ofícios para a Secretaria de Saúde do Estado e do município de Sobral para saber quando é que iam fazer a cirurgia dela. Ela já criando ferida, esse cara lá aguardando essa cirurgia e não tinha prazo. Aí, graças a Deus, nós tínhamos a Defensoria Pública da União de Sobral. Aí, em novembro, dezembro, foi proposta a ação judicial. Aí, na ação judicial, a gente pediu que o juiz imediatamente determinasse a realização da cirurgia. Que imediatamente, porque ela já estava esperando desde setembro. E se o juiz achasse que não ia dar imediatamente, que ele dissesse quanto tempo ele ia ter que esperar. Porque senão eles iam ficar enrolando, sabe-se lá Deus até quando. E aí, graças a Deus, o juiz era um dos juízes que analisam os casos com atenção, com humanidade. E determinou imediatamente que ela fosse transferida para Fortaleza e a cirurgia fosse realizada. Mas vejam só, uma queda, uma fratura, necessária uma cirurgia, e a pessoa aguardando 3, 4 meses para fazer. Aí imaginemos a situação das pessoas que moram em locais onde, infelizmente, não se pode contar com a defensoria. Eu acredito que existem muitas pessoas boas no âmbito do Estado, no âmbito dos municípios, no âmbito da União, que fazem questão de tratar da saúde das pessoas, mas, infelizmente, tem algumas que fazem pouco caso. Na época que minha amiga Velusa me chamou para a gente participar da reportagem, porque existiam as decisões que não estavam sendo cumpridas, o secretário de saúde, à época, dizia, não, isso daí é lobby de laboratório, é laboratório querendo ganhar dinheiro, e utiliza essas pessoas para ganhar dinheiro. Então, assim, muitas vezes, diante de alguns indivíduos, é necessário a gente propor uma demanda judicial para que o direito efetivamente se concretize. Porque se a gente for depender da boa vontade da administração pública, muitas vezes a coisa não anda, não é? Pois bem, eu falei até agora praticamente só das questões de saúde que nós tratamos, mas o paciente oncológico, ele não tem direito só a tratamento e a remédio. É um direito também, mas ele também tem direito ao trabalho. O quê? Eu estou doente, paciente, com problema, e tem a ver com o trabalho? Tem, porque muitas vezes a doença pode ser não incapacitante. Então, a nossa ordem jurídica, ela procura resguardar as pessoas que, diante de uma doença ou de uma questão congênita, tem algum tipo de deficiência, alguma necessidade especial, de modo que procura incrementar, incentivar o trabalho dessas pessoas. Obviamente, desde que não estejam incapacitadas, porque ninguém deve trabalhar estando incapacitado. Mas o fato da gente portar uma doença, não necessariamente isso quer dizer que isso nos incapacita. Então é por isso que se prevê que nas empresas que tem até 100 funcionários, a partir de 100 funcionários, na verdade, né, a partir de 100 funcionários, de 2 a 5% dos empregados devem ser pessoas portadoras de necessidades especiais. Como uma forma de incentivar, como uma forma de incrementar o trabalho para essas pessoas, porque o trabalho é muito importante. Vejam só, as ferramentas, quando não são utilizadas, elas tendem a enferrujar. Tinha uma época lá, quando eu estava em São Luís, ainda estou em São Luís, não é? Mas na época eu tinha um carro lá, hoje eu não tenho mais não, hoje quando eu estou lá eu ando de Uber, né? Que não compensa mais ter carro. Por quê? Quando eu chegava lá, às vezes eu passava muitos dias sem ir lá. Hoje em dia o meu trabalho me permite que eu fique lá e caia, é por isso que eu estou aqui hoje. Né? Porque muita coisa a gente faz pela internet. Aí eu chegava lá, aí eu ia ligar meu carro,
Toda hora que eu ligava tinha um problema. Por quê? Porque ele era pouco ligado. Porque eu passava tempos lá e tempos cá. Então, assim, o trabalho, ele meio que faz parte de um tratamento, ele faz parte de uma terapia para que a gente possa até se curar, não é? Assim, a gente vive numa situação de que até as árvores nos dão sombra, nos dão alimentos, servem de abrigo para os passarinhos. A natureza tem essa missão de nos auxiliar. Eu me lembro uma vez, eu indo para lá de ônibus, eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir no ônibus. E é muito ruim para lá de ônibus, é horrível, na verdade. Desculpem o desabafo, são 19 horas de viagem. A gente pensa a nossa vida todinha e mais um pouco, sabe? E eu tenho dificuldade para dormir. O meu sonho era dormir, eu não consigo. Mas eu cochilei uma vez. Aí quando eu acordei, tipo, estava amanhecendo o dia. Aí eu ficava aqui só pensando comigo mesmo. Oh, meu Deus, tão bom se já tiver passado de Teresina. Vai dar aquela sensação que eu já estou quase chegando. Embora o ônibus ainda ia pingar em um monte de cidade. De avião é só 1 hora, é porque estava muito caro naquela época. Eu tenho medo de avião, mas eu vou. Né? Depois dos ônibus, assim, é tão ruim que superou meu medo. Aí geralmente eu sempre vou de avião. Sendo que eu não tinha nem chegado em Teresina ainda. E o ônibus foi lá para o estacionamento da empresa, para tipo, ser abastecido, trocar a equipe e tal. E eu agoniado, porque eu ainda ia sair de Teresina para ir para São Luís. O ônibus sai tipo de Fortaleza 10 horas da noite e chega em São Luís no outro dia, 5 horas da tarde. É horrível, horrível. Aí eu estava lá agoniado, dentro do ônibus parado, de madrugadinha assim, 6 horas, doidinho que ele fosse logo andando para a viagem ter aquela sensação de que está acabando, não é? Aí quando eu só escuto uma voz bem alto, bom dia, meus amores, dentro do ônibus. Eu vou 6 horas da manhã. Aí quando eu olho, é a senhora que faz a limpeza do banheiro do ônibus. Vim aqui deixar o banheiro cheirosinho, limpinho e brilhante para vocês, para que vocês façam uma boa viagem. E eu pensando, na minha cabeça, né? Porque eu faço tudo para não usar o banheiro do ônibus. Geralmente eu procuro, quando ele para em algum canto, descer, não é? Porque geralmente o banheiro de ônibus não é um local mais agradável de se frequentar, não é? E eu lá agoniado e ela tão feliz para ir limpar o banheiro, que eu tenho frescura de às vezes não querer usar, não é? E me dando esse exemplo também da importância do trabalho, e como o trabalho faz bem, não é? Pois bem, fora isso, pessoal, vejam só, que coisa, assim, sobre outra perspectiva que a gente vai abordar. Sou um paciente, estou doente, não posso trabalhar. Se você trabalha, se você trabalhava antes, você tem vínculo com o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro obrigatório, é um seguro público, que todo mundo tem que contribuir. Quando nós somos empregados, é mais fácil porque o patrão é obrigado a contribuir. E nessa situação a gente não precisa nem se preocupar em pagar, porque está no custo dele, operacional, não é? Fora todos os tributos que ele paga, pagar o tributo dos seus empregados. E se você é acometido por uma doença, qualquer que seja ela, como o câncer, por exemplo, não é? E essa doença te incapacita, se você não pode trabalhar, você tem essa proteção previdenciária. Isso quer dizer que você vai ficar recebendo um benefício enquanto você não tiver condições de trabalho. Você não vai ficar desassistido. Mas desde que você trabalhe, tem esse vínculo com o INSS, porque ele é um seguro. E é um seguro que depende do fato da gente estar trabalhando. E também é muito comum na Defensoria Pública da União nós pegarmos causas assim. Hoje, a maior parte dos processos que eu trabalho são processos previdenciários. De pessoas que têm algum tipo de incapacidade, mas o INSS entende que aquela causa ali não incapacita. E não dá o benefício para a pessoa. Então ela nos procura a Defensoria Pública da União, para ingressarmos com ações judiciais, para que seja reconhecido que aquela doença sim incapacita, que aquela pessoa não tem como trabalhar, e que o INSS tem que pagar o benefício desta pessoa. E muitas vezes nós conseguimos lograr, não é, sentenças favoráveis, se reconhece às pessoas o direito ao benefício. Às vezes, desde o momento que o INSS negou pela primeira vez, então as pessoas recebem os atrasados, todos, não é? E ficam com todos os seus atrasados,
Não é assim, para muita gente é uma virada de vida pela possibilidade de receber esse dinheiro. E é outra questão também que a gente aborda muito e que é um direito das pessoas que têm câncer ou qualquer outro tipo de doença que as incapacite. E é interessante que a nossa lei, ela prevê que algumas doenças dispensam uma carência. Porque para você ter acesso a essa proteção previdenciária, a regra é que tu tens que ter 12 meses de contribuição. Tu tem que ter 12 meses trabalhando ou contribuindo para que, surgindo a contingência, surgindo a doença incapacitante, você possa fruir do benefício previdenciário. Mas algumas doenças, as doenças consideradas mais graves, a lei dispensa a carência. Você não precisa de carência. É importante que você esteja trabalhando. Mas ainda que você não tenha 12 meses trabalhando, você tenha 3 meses, 1 mês, você terá proteção previdenciária. E entre essas doenças nós temos a neoplasia maligna. Tem a hanseníase, cardiopatia grave, nefropatia grave, AIDS, enfim, algumas doenças que dispensam a carência. E tem outra situação também que é legal da gente abordar. Qual seja, a pessoa, o homem, a mulher, trabalhava, sendo que aí se desligou do trabalho, se desligou do emprego. E aí, sei lá, vamos a título de exemplo, 3 meses depois, 4 meses depois, ficou incapacitada. Vai ter proteção do INSS? Vai. Porque nós temos o período de graça. Eita, que mulher sabida. Isso aí. Período de graça. De pelo menos 1 ano. De pelo menos 1 ano, se a contingência surgir, ainda que você não tenha mais o vínculo com o INSS, você vai ter essa proteção previdenciária. E se você tiver desempregada involuntariamente, se você estiver procurando emprego e não estiver encontrando, e permanecer desempregada, você não vai ganhar mais 1 ano. Vão ser 2 anos de período de graça. E se você tiver trabalhado tanto tempo antes, que chegou a ter 120 contribuições, 10 anos contribuindo, de forma ininterrupta, você ganha mais outro ano. Então é possível você ter 3 anos, em regra, de período de graça da proteção previdenciária. A regra geral é 1 ano, mas se você demonstrar o desemprego involuntário, você não está trabalhando porque não conseguiu um emprego, você ganha mais 1 ano. E se você tiver na sua vida de trabalhador 120 contribuições, mais 1 ano, pode chegar até 3 anos. Vixe, Feliciano, e eu não tenho vínculo com o INSS, nunca trabalhei, estou incapacitado, estou totalmente desprovido de alguma coisa, tem algum caminho na justiça que eu possa ter algum mínimo de assistência, fora o tratamento de saúde? Tem. A nossa lei, a Constituição e a nossa lei criou também o benefício de prestação continuada, o LOAS-BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, né? Que é um benefício que é pago para as pessoas que não têm vínculo com o INSS. Mas aí tem um detalhe, não é qualquer indivíduo que pode receber esse benefício, que é de um salário mínimo. Para receber esse benefício, a pessoa tem que ser idosa acima de 65 anos, não é qualquer idoso, e basta ser idoso. Se for um idoso acima de 65 anos e for de uma família de baixa renda, aí poderá ter direito a esse benefício. E pode ser o marido e a mulher, vamos supor, o marido é idoso, a mulher é idosa, cada um pode ter um benefício. O que um ganha não vai contabilizar para o outro. Aí basta ser um idoso acima de 65 anos, mas ser de uma família de baixa renda. Muitas vezes a pessoa tem uma vida mais ou menos confortável, mas não tem renda, aí imagina que pode ter direito a esse benefício, que muita gente chama de aposentadoria, mas não é. É um benefício assistencial. Aí não dá direito, porque a aposentadoria é um direito, independentemente se você for rico. Você pode ser um grande empresário, se você contribui, vai ter direito a se aposentar. Esse benefício não, ele é pago para as famílias de baixa renda. Tem que ser idoso acima de 65 anos de idade ou uma pessoa incapacitada. E aí pode ser inclusive criança. Uma criança, mas que criança trabalha? Não, criança não trabalha. Mas ela tem algum tipo de doença que vai impedir ela de conviver com as outras pessoas. Uma criança que demanda uma assistência maior dos pais, enfim. Até criança pode vir a solicitar esse benefício.
estando incapacitada. E isso engloba um paciente. Uma pessoa que esteja doente, que esteja incapacitada, poderá pedir esse benefício assistencial. Mas, como eu disse, ele é diferente do benefício previdenciário, porque ele tem um requisito especial, tanto do idoso como do incapacitado de qualquer idade. É necessário demonstrar que você integra uma família de baixa renda. Ok? E esse é o nosso grande tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social brasileira, prevista na Constituição como um direito, ela envolve a saúde, a previdência e a assistência. Então, são direitos que pessoas que estejam doentes, que estejam incapacitadas, podem postular administrativamente. É necessário requerer administrativamente. O benefício previdenciário e o benefício de prestação continuada da assistência social, os dois devem ser requeridos no INSS. E se o INSS indeferir, é possível ingressar com a demanda judicial. E é uma ação judicial muitas vezes rápida e que nem precisa de advogado ou de defensor público. Uma situação como essa é diferente da saúde, porque se for um remédio muito caro, tem que ter advogado, tem que ter defensor. Mas uma demanda previdenciária é uma demanda que se chama de pequenas causas. Aí nas demandas de pequenas causas, a própria Justiça Federal, se você chegar lá com seus documentos, RG, CPF, comprovante de endereço, e o INSS indeferindo, ela inicia teu processo. E o juiz vai sentenciar seu processo, mesmo que você não tenha advogado. Uma questão como essa de incapacidade, o juiz vai designar uma perícia. Vai determinar que algum médico vinculado à justiça, não é, vai fazer uma análise em você para realmente verificar se você tem aquela doença, mas veja só, não basta demonstrar que tem a doença. Verificar que você tem aquela doença e que ela te incapacita. É necessário demonstrar a incapacidade. E aí as pessoas podem, então, fruir do benefício. E quando o juiz reconhece, ele manda pagar os atrasados. Não é como eu disse para vocês. Tem muita gente, muito humilde, que às vezes recebe uma dinheirama. E eu sofro muito por conta disso. Por que eu sofro? Você está sofrendo com o dinheiro do povo? Não, Ave Maria. Eu fico muito feliz. Eu sofro porque as pessoas são muito ansiosas. Então é muito comum na Defensoria Pública da União a gente ingressar com ação dessas para as pessoas, aí sai a sentença. Aí na sentença está lá, o juiz manda implantar o benefício e manda pagar, sei lá, 5 anos de atrasado. Depende, varia, né? Às vezes é 1 ano, alguns meses, mas já vi casos de 5 anos até mais. É muito dinheiro para receber. Porque assim, imagina um benefício por mês com juros e correção, não é? Então as pessoas ficam muito ansiosas. Aí elas têm uma cultura de que o processo delas está demorando porque elas estão com a Defensoria Pública da União. Aí tem muito advogado, toda profissão tem maus profissionais, né? Vocês sabem. Aí tem muito advogado, advogada que fica meio que monitorando pessoas que têm muito dinheiro para receber. Às vezes a dica é passada até por servidores que conhecem um caso, né? Ó, tem esse caso aqui, é muito dinheiro para receber, vai lá. Diz que a pessoa te contratando, tu vai agilizar o processo. Aí a pessoa procura um advogado, depois da defensoria ter feito todo o trabalho, ter conseguido a sentença, e o advogado faz a pessoa assinar um contrato com ela, se comprometendo a dar 30% dos atrasados dela. E para o advogado não fazer nada, porque a ação já foi ganha. E às vezes não, sempre, não tem diferença. O tempo que demora com a Defensoria Pública é o mesmo tempo que demora com o advogado. Não é? Aí eu sofro por conta disso. Porque a pessoa perde dinheiro, não é? Mas assim, por ignorância, porque tem muitas vezes aquela mentalidade que o fato de estar sendo assistida por um defensor público talvez não tenha a mesma atenção ou que isso faça o processo demorar mais. O que, graças a Deus, para o meu orgulho, é o inverso. Não é? A gente fica muito lisonjeado quando os juízes ficam toda hora enaltecendo a qualidade do trabalho que é prestado pela Defensoria Pública e de que se eles precisassem de um advogado, eles iam lamentar porque não iam poder ser assistidos pela Defensoria, porque nossa missão é sempre trabalhar para quem não pode pagar advogado, não é? Salvo nas demandas criminais, porque nas demandas criminais, se o indivíduo não se defende, ele tem que ter defesa. Então a gente é obrigado a atuar de uma forma ou de outra.
Mas nas outras demandas, a gente só pode atuar se de fato a pessoa for uma pessoa necessitada. Que no âmbito da Defensoria Pública da União, é um indivíduo que tem uma renda familiar bruta de R$ 2.000. Não é? A pessoa que tem uma renda familiar bruta de R$ 2.000 pode ser assistida pela Defensoria. E se passar um pouco disso, também pode ser atendido. Mas aí a pessoa tem que demonstrar gastos extraordinários. Olha, eu tenho um gasto com um alimento especial, eu tenho um gasto com um remédio que é caríssimo, que eu não consigo no posto e tal, etc. Aí nesses casos a gente também pode atuar. É diferente dos casos que muitas vezes uma senhora, geralmente o pessoal que é mais abusado, assim, é o pessoal que tem mais condição, sabe? Teve uma vez que uma senhora só faltou me engolir, porque eu disse que não tinha condição de atuar no caso dela, pela renda dela, não é? Mas você não disse que se eu comprovasse gastos, poderia atender? Olha aqui o preço da minha TV a cabo. Olha aqui a prestação, qual era o carro, meu Deus? Do meu Golf, que é um carro caro na época. Prestação do meu carro. E brigando comigo. Mas assim, enfim, faz parte do nosso trabalho. E tem um detalhe, ó, pessoal, nunca se esqueçam disso. Quem de alguma forma tem a possibilidade de ter um pouco mais conhecimento do que outra pessoa, tem a obrigação de ter mais paciência para orientar. Deus não nos deu oportunidades para que a gente queira sufocar ou reprimir ninguém. Senão a gente vai estar abusando de um dom que Ele nos deu. Então, todo dom que a gente tem, em qualquer área do conhecimento, em qualquer área da vida, se a gente sempre sabe mais ou pode fazer um melhor do que outra pessoa, a gente tem o dever de dar o exemplo. Porque foi esse o exemplo que aquele meigo mestre da Galileia nos deixou. E que é o caminho de nossa felicidade. Porque se a gente for assim com as pessoas que eventualmente sejam ignorantes, Ele vai nos compensar. Teve uma vez que eu fui fazer uma audiência com a senhora, não tem nada a ver com o nosso tema, mas que eu fui fazer uma audiência com ela, que ela estava devendo a caixa, sabe? Era uma audiência de conciliação. Rapaz, ela bateu na mesa, eu pensei que ia ter um defensor hoje aqui comigo, mas é isso aí, apontando a mão para mim, sabe? E eu fiquei constrangido, era pelo constrangimento do juiz e da advogada da Caixa com pena de mim, sabe? Eu, não precisa ter pena não. Aí depois a bichinha pediu desculpa, tal, não sei o quê. Isso faz parte da nossa caminhada. Pois bem, mas ó, fora essas questões também que eu estava tratando, a gente falou de saúde, a gente falou de proteção previdenciária, falamos de proteção assistencial. Quem tem uma doença grave, uma doença incapacitante, também tem direito a benefícios tributários. O IPI em relação a comprar carro, ao imposto de renda sobre aposentadoria, pensão e proventos. Se for especificamente dos vencimentos do indivíduo, ela pode ter também essa isenção do imposto de renda. E são aquelas doenças, assim, geralmente as mesmas que dispensam carência de benefício do INSS. E envolve neoplasia. Aqui, no município de Fortaleza, é possível, inclusive, ter benefício do IPTU, isenção do IPTU, não pagar IPTU. Mas aí, no caso, para não pagar o IPTU, tem que ser família de baixa renda e o valor do imóvel, os valores atualizados em 2022, o valor do imóvel tem que ser de até R$112 mil. Então, assim, se a pessoa for uma família de baixa renda e o imóvel tiver um valor de até R$112 mil, ela pode ser isenta do IPTU, que é um outro benefício que a nossa legislação concede para as pessoas. São imóveis, para as pessoas que têm esse tipo de doença. Nós temos ainda a possibilidade de saque do FGTS, que o FGTS é como se fosse um seguro também, que o trabalhador formal tem, não é? Que o patrão, o empregador é obrigado a todo mês deixar lá um valor, e que é uma conta que é para ser utilizada em situações excepcionais, que é para ser movimentada em situações excepcionais que a lei prevê os casos em que ela pode ser movimentada. E uma doença grave é um exemplo também da possibilidade do indivíduo poder sacar o valor do FGTS. Tem para outras coisas, financiar a casa própria, mas também em relação às questões de saúde. Em relação à casa, quem tem financiamento imobiliário de sua residência tem direito, se ficar incapacitado, à quitação do financiamento, que é um outro benefício que, infelizmente, poucas pessoas sabem. Isso.
E, você trabalha na defensoria. É exatamente isso. Mas é exatamente isso. E eu sofro muito, porque eu peguei um caso de um senhor que não sabia, chegou na Caixa, foi a própria senhora da Caixa que disse: ei, senhor, o senhor tem direito à quitação do seu financiamento. Sendo que quando ele foi ver, tinha passado o prazo da prescrição, que é só um ano. Sendo que eu fiquei recorrendo até dizer chega, para ver se conseguia lá um argumento ou outro, que não começou a correr prazo, tentando... Não, pode falar. Sim. Não, é o seguro, e o seguro é obrigatório. O seguro no financiamento é obrigatório. Ele... Sim. Eles não podem dispensar do seguro. O que eles não podem é impor que seja com a Caixa Seguros, porque antes a Caixa Econômica Federal ela impunha que fosse feito com a empresa Caixa Seguros, que é uma empresa parceira da Caixa. Você pode escolher a empresa que você quiser para fazer o seguro, mas é obrigatório. E com isso eu declaro encerrada as minhas palavras e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Perguntas? Olha aí, quem vai perguntar? Não, eu que vou te perguntar. Claro, tem em relação a esses que a gente observou, mas, assim, se tiver naquela fase ainda que esteja incapacitado, mas, por exemplo, uma outra questão que eu não abordei é que o INSS também prevê o direito das pessoas se reabilitarem. Então, assim, vamos supor, você pode chegar no INSS não só para pedir benefícios, especificamente, mas pode pedir reabilitação profissional. Então, seria uma outra forma também de obter algum direito em relação específica ao transplantado. Mas essas abordagens que a gente tratou, principalmente do que envolve tanto tratamento de saúde, remédio, benefícios que envolvam dinheiro, é só na questão da incapacidade, se estiver impedido de trabalhar. Certo. Por favor. Boa tarde. Boa. Meu nome é Daniela, sou a curiosa aqui do grupo. O senhor falou, dentre vários direitos, né, da esfera que o senhor trabalha, mas eu queria, a minha curiosidade real é saber se existe, diante de algumas políticas de responsabilidade social, se existe alguma situação que favoreça estudantes com câncer ou a família de um estudante com câncer numa rede particular, exemplo. Olha, ou existe alguma jurisprudência para isso? Olha, assim, em relação a uma situação como essa, eu desconheço uma política pública específica, mas eu já peguei casos, por exemplo, que se assegurou o indivíduo poder ingressar, um estudante específico universitário, poder ingressar na universidade pública, se o tratamento dele só tinha naquele canto, ele fazia a faculdade na sua casa, e o curso que ele poderia fazer, assim, o tratamento dele só podia ser em outra cidade, em outro estado, e poder ingressar numa faculdade pública, para poder continuar no curso, sabe? Para não ser prejudicado pela necessidade de tratamento. Eu já peguei também uma situação, não era especificamente de questão de saúde, mas também de ter acesso à residência universitária de uma jovem, que aí não foi problema de saúde, foi um problema familiar dela mesmo, que ela assim, por questão de intolerância em relação à intolerância sexual, a família dela espancou ela e botou ela para fora de casa. E aí ela conseguiu judicialmente ter acesso à residência universitária. Mas políticas públicas gerais para paciente com câncer eu desconheço. Agora, é possível o benefício assistencial se for de família de baixa renda. Também pode ser possível imaginar situações que o indivíduo, vamos supor, não pode fazer a prova no local. Não é? Assim, as instituições de ensino, elas podem ser obrigadas a fornecer um tratamento especial se algum problema de saúde te impede
de frequentar o recurso regularmente. Eu mesmo, quando eu fui fazer o vestibular da Federal, eu fiz uma das provas em casa, que eu estava com hepatite. E não podia me deslocar, o médico proibiu, mas disse que era possível fazer o requerimento na Federal para que eu pudesse fazer a prova em casa. Aí a Federal mandou um fiscal para aplicar a prova lá no meu quarto. E eu não passei. A outra pergunta é porque quando o senhor falou sobre direito do trabalho e citou a cota de PCD, né, das empresas. Até que ponto uma pessoa que está afastada permanentemente por incapacidade laborativa, ela pode, com esse laudo dado pelo INSS de incapacidade, não sei nem se é esse o termo que eu posso usar, ser laudada como uma PCD? Ou ela não pode mais? Tipo, a pessoa aposentou por incapacidade, e aí, mas ela não tem a titularidade, digamos assim, de PCD, que lhe resguarda outros direitos diante daquela situação. Há um exemplo, o pessoal que tem mastectomia, aliás, que fez esvaziamento axilar, que fica com a mobilidade reduzida, a força do braço, a sensibilidade, e isso é incapacitante. Sim. Certo? Aí, até que ponto a gente, com esse laudo, pode dar entrada a PCD, ou se não pode, subtém capacidade de emprego PCD? Pronto, numa situação como essa, se o INSS entendeu que a pessoa está incapacitada, ela não deve trabalhar. Porque se ela trabalhar, ele cancela o benefício. Se o INSS souber que o indivíduo está tendo renda, ele vai concluir que a incapacidade não existe e vai cancelar o benefício. E aí, assim, numa situação como essa, em relação a essa questão, seria no caso da pessoa que tem uma necessidade especial, mas que o INSS diz que ela não está incapacitada, que ela pode ser readaptada e ela pode trabalhar. Pode. Assim, atualmente, inclusive, ele está pegando muito caso de pessoas que estavam apostadas por invalidez há muito tempo, e o INSS agora está toda hora fazendo revisão, mandando fazer perícia, e estão sendo rigorosos, estão cancelando benefícios, estão reabilitando. Aí, numa situação como essa, a depender do tempo que a pessoa está recebendo o benefício é cancelado aos poucos. Se estabelece um programa, você ficou bom, então você vai começar a diminuir o valor até o ponto do benefício ser cancelado, para que a pessoa consiga de volta, por ela mesma, se inserir no mercado de trabalho. Mas aí, numa situação como essa, é possível ingressar judicialmente para demonstrar que o entendimento do INSS está equivocado. Aí um perito do juiz vai analisar e vai definir se de fato há incapacidade ou não. Aí tem uma situação sobre isso, que também é muito comum, que às vezes a pessoa está incapacitada e o processo está correndo. E o processo está correndo e ela precisa comer. E a pessoa está trabalhando no sacrifício. A pessoa está incapacitada, mas está trabalhando e está tendo renda. Aí, no final, ganha na justiça. A INSS diz, não, mas ela estava trabalhando. Não merece benefício, não. Aí a justiça já sedimentou que, numa situação como essa, se o perito do juiz entender que a incapacidade existe, eu não quero saber se ela estava trabalhando. Ela trabalhou no sacrifício. Isso daí era para ter mais vergonha, INSS. Pode pagar todos os atrasados. Inclusive, está até simulada essa questão. Então, nesse caso aí específico, envolve também aqueles acessos, né, de trânsito, né, de obter passagem gratuita e tal. É aferir se a questão da necessidade especial, se a deficiência, ela gera ou não realmente um grau de incapacidade. Se gerar incapacidade, gera o benefício, e estando em benefício, se trabalhar, vai se pressupor que retornou a capacidade e o benefício é cancelado. No caso dessa porcentagem de vagas, é no sentido de inserir para aquelas pessoas que, em tese, podem trabalhar e querem trabalhar, mas não vão poder acumular o benefício. É possível acumular um benefício com salário, que é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele reduz a capacidade laborativa da pessoa, mas é um benefício que é pago menor do que os outros. Ele é como se fosse 50% daquilo que seria um benefício normal daquela pessoa. Então, a pessoa recebe 50% e pode acumular com salário, que aí sim adequa melhor para o caso dessas porcentagens. Ok? Aqui, boa tarde, doutor. Tanta pergunta agora que surgiu na minha cabeça que eu não sei nem se eu vou conseguir ter uma linha de raciocínio. Mas vamos em partes. Até pegando o gancho da colega, questão de transportes. Existe hoje... Eu li,
acho que era um artigo, alguma coisa de 2021, 2020, não lembro, algo sobre um projeto de lei que vinha trazer meia entrada para pacientes com doenças raras, entre elas a neoplasia maligna. Não sei em que pé está, se algo foi concretizado. Se hoje um paciente com a neoplasia maligna é passivo de ter meia entrada para ônibus, para a questão do lazer, se hoje já é efetivo. Eu tenho que atualizar minha palestra sobre isso, mas eu tenho quase 99% de certeza que tem o direito ao transporte gratuito. Inclusive, eu digo isso porque eu me lembro de um processo judicial que eu trabalhei que envolve isso. Que a pessoa, inclusive, obtém uma carteirinha própria de incapacidade, e que a neoplasia assim, é uma das causas mais incapacitantes que existem. Mas é necessário... E aí, qual foi a situação? A pessoa foi solicitar essa carteirinha, e na perícia lá, eu não lembro exatamente qual era o órgão, nesse caso não é o INSS, não é o INSS que faz isso, mas na perícia desse órgão federal, entendeu que não era caso de incapacidade, então a demanda foi a mesma coisa do benefício por incapacidade, a demanda que foi instaurada foi exatamente para reconhecer que aquela doença era incapacitante, que ela tinha direito àquele trânsito gratuito por conta daquela enfermidade. Aí, no caso, teria que ir nos órgãos de trânsito, tudo, levando talvez seu laudo médico. Tem um órgão federal, depois tu dá um Google, tá. porque eu estou me lembrando só do processo, mas é algo raro, tanto é que é por isso que eu não estou muito familiarizado com a lei, exatamente os termos. Mas eu me lembro especificamente dessa demanda que eu trabalhei lá em São Luís, que envolve exatamente isso. Tá. Eu tenho assim, muitas dúvidas pessoais, assim, o que é considerado por INSS como incapacidade? Assim, às vezes na minha cabeça entra a questão de mobilidade, mas existe quais são as outras incapacidades que ele pode subjugar, como você está, a questão mental, a questão de imunossupressão, o que ele pode considerar como uma incapacidade, tirando a questão de mobilidade, de esforço? Não é só mobilidade, é uma questão médica. Então, conforme seja a causa da possível incapacidade, é feita uma perícia no INSS e que tem que abordar tanto a causa da incapacidade como o que a pessoa fazia, o que ela trabalhava. Porque é diferente, a questão da mobilidade, ela vai prejudicar quem exerce um trabalho braçal, um trabalho pesado. Mas se o indivíduo trabalhava num ambiente sentado, não é? Então, em princípio, aquilo ali não seria incapacitante para ele. Então, tem que ser uma análise ampla. Tem que ser uma análise ampla que deve considerar a doença. As mais difíceis são as de ordem psiquiátrica. São mais difíceis, porque é sempre uma análise muito subjetiva. Porque é certo poder identificar que a pessoa tem a doença há muito tempo, mas não é certo dizer quando foi que ela ficou incapacitada, quando ela incapacitou o indivíduo. Então, é muito comum, quando se envolve questão psiquiátrica, que na justiça, o perito do juiz diga assim, não, ela está incapacitada a partir de hoje, a partir da perícia. Isso é ruim porque prejudica a pessoa, porque vai diminuir os atrasados que ela tem a receber. Não é? Mas é muito difícil discutir isso na justiça, tentar aumentar esses atrasados. Exatamente porque é uma coisa muito incerta, muito insegura, e o próprio perito fica com receio de querer dizer desde quando a pessoa está, de fato, sem poder trabalhar. Mas a análise pericial, ela não deve ser somente sobre a mobilidade. A mobilidade é um fator muito importante quando a pessoa alguma demanda que envolva constantemente ficar em pé, se locomover, carregar peso, etc. Mas ela não é tão relevante se a pessoa, vamos supor, exerce um trabalho de psicólogo, um trabalho que ela possa fazer num ambiente fechado, sentada, etc. A última. Não, fica à vontade de mim. Eu queria saber mais sobre a questão de aposentadoria por invalidez e incapacidade. Como é que assim funciona? Porque a gente escuta muita coisa de muita gente, a gente nunca sabe o que é o certo ou o errado. Assim, levando a questão do meu caso, eu tenho uma neoplasia maligna, sempre contribuí no meu trabalho e tudo. Em 2020 fui diagnosticada, foi no auge da pandemia, então teve aquela questão de que não tinha perito, então foi uma confusão que meu Deus, o INSS me dá uma raiva às vezes de muita coisa por conta disso. Mas enfim, graças a Deus consegui meu benefício, que tive 1 ano de benefício. Coincidentemente, meu benefício acabou no meu laudo de alta, tive alta, passei uns 2 meses para conseguir emprego, porque é difícil, porque a empresa não quer, tem essa questão, a empresa não quer saber se você é um paciente com câncer, ela já fica naquela coisa de ter um pé atrás. Consegui um emprego, trabalhei 3 meses e tive recidiva. Voltei para cá, era até no Cariri, voltei para cá,
fiquei morrendo de medo, porque meu benefício acabou em dezembro. Tive recidiva 4 meses, 5 meses depois, eu pronto, estou ferrada. Porque deve existir alguma carência de tempo, mas como você disse, consegui, não teve esse tempo, consegui novamente meu benefício por mais 1 ano. E vou ser transplantada em breve. Em breve, próxima semana, mas vai dar certo. E aí, uma tia falou, minha filha, não, o INSS vai lhe aposentar por invalidez, incapacidade, não sei qual é o termo certo, ele vai lhe aposentar porque você tem esses fatores, a neoplasia, é uma recidiva, é um transplante, então você vai ser... Aí eu vou ser aposentada, eu com meus 36 anos, por invalidez, ou é algo que precisa ser dado entrada, ou é algo que eles vão fazer automaticamente, levando em consideração o meu histórico, ou daqui a 1 ano, quando acabar o meu benefício, provavelmente eu ainda vou estar de atestado, porque eu ainda vou vir de uma etapa do transplante, que é o pós, né? Se vai se renovar ou entro com outro... Enfim, eu fiquei na dúvida se automaticamente eles me aposentariam por conta disso. Automaticamente eles não vão aposentar. Atualmente, como funciona? Quando a incapacidade é temporária, o benefício é auxílio-doença. Quando a incapacidade é permanente, com ímpeto de permanência, o benefício é aposentadoria por invalidez. Hoje, o auxílio-doença ele é concedido geralmente com a data de fim. Porque o que acontecia muito? O INSS ineficiente e até judicialmente também concedia benefícios de auxílio-doença, que é para ser temporário. E aí se existia a necessidade do INSS convocar a pessoa para avaliar se a pessoa ainda tem direito ou não ao benefício. E aí não tinha gente suficiente para convocar e muitas vezes o povo se recuperava, ficava informal e ficava recebendo o benefício já estando restabelecido. Aí hoje os benefícios são pagos de uma forma temporária, já com data marcada para encerrar. Aí numa situação como a tua, é possível pedir a prorrogação do benefício. Tipo 1 mês antes, 2 meses antes, já pode pedir a prorrogação do benefício, né, com laudos atualizados e tal. Tudo bem, é isso aí. Rapaz, corra boa ter monitora. E como é que... Doido para ir embora, hein? Eu estou achando tão bom. Sim, e o Fortaleza? Pois bem, e aí é possível pedir a prorrogação. Aí na prorrogação, o perito ele vai analisar se a incapacidade é temporária ou ela tem ímpeto de permanência. Se for temporária, vai ser auxílio-doença. Só se aposenta por invalidez quando se detecta de fato que a incapacidade é permanente. E, graças a Deus, não vai ser o caso de ninguém daqui. Mas se for... A aposentadoria por invalidez tem uma outra questão interessante que eu não abordei. A pessoa que é aposentada por invalidez e a invalidez exige que ela seja auxiliada por terceiras pessoas, porque tem algumas incapacidades que são mais difíceis, né? Você precisa de alguém para ir no banheiro ou para comer, alguma coisa assim. Se garante, nesses casos, além do benefício, mais 25% do benefício, considerando essa necessidade que você vai ter de terceiros. Mas só é paga ao benefício de aposentadoria por invalidez. Aí, no teu caso, é pedir a prorrogação. Ei, acabou! Muito bem. Ei. Dona Velúzia vai entregar aqui o certificado. Oba! Por favor, Dona Velúzia. Ei, que chique! Certificado ao doutor Feliciano pela participação nesse 7º Encontro Nordeste, pela sua brilhante palestra, muito esclarecedora. Obrigado, doutor Feliciano. Joia. Mais palmas para o doutor Feliciano. E nós concluímos as atividades do primeiro dia do 7º Encontro Nordeste de pacientes oncohematológicos e oncológicos. Amanhã, a partir das 8h50 da manhã, iniciaremos as atividades do segundo dia com a transmissão nesse mesmo link aqui no YouTube, tá bom? Então, fique conosco e até amanhã.